A Quinta Avenida era o coração pulsante de Nova York, onde luxo e miséria coexistiam em um contraste doloroso. As vitrines brilhavam com objetos que valiam mais do que a maioria das pessoas ganhava em anos. Nesse cenário, Eric, de 28 anos, permanecia sentado na calçada. Sua figura magra e seus olhos azuis, antes vibrantes, agora refletiam um cansaço profundo. Há dias ele não comia, mas resistia ao impulso de vasculhar os lixos, segurando com unhas e dentes o último pedaço de dignidade que lhe restava. Observando o vai e vem frenético das pessoas, Eric sentia-se invisível. A fome o atormentava, lembrando-lhe que não se alimentava há dias. Ele tentava manter a esperança, mas a realidade cruel fazia-o duvidar. As horas passavam devagar e Eric resistia à tentação de procurar comida no lixo, lutando para manter sua dignidade. O aroma tentador de comida nas proximidades intensificava seu sofrimento. Ele considerou brevemente buscar ajuda em um abrigo, mas logo descartou a ideia, assombrado por experiências passadas. Ele se perguntava como sua vida havia chegado àquele ponto, ansiando por uma família e um lar que nunca teve. Um senhor mais velho, também em situação de rua, ofereceu palavras de encorajamento a Eric. Eles conversaram sobre a dura realidade das ruas e a necessidade de mais oportunidades para mudar suas vidas. Inesperadamente, uma mulher de meia idade presenteou Eric com um sanduíche quente. Comovido pelo gesto de bondade, Eric agradeceu sinceramente. Ao notar outros 2 homens famintos por perto, decidiu compartilhar o sanduíche, dividindo-o em 3 partes. Do outro lado da rua, Alice, uma jovem de cabelos castanhos e olhos verdes, testemunhava a cena com o coração apertado. Ela quis ajudar, mas foi impedida por sua madrasta Vanessa, uma mulher de aparência severa e atitude fria. Vanessa repreendeu Alice por querer se aproximar dos moradores de rua, arrastando-a para longe. Enquanto se afastava, Alice protestava, defendendo a necessidade de ajudar aquelas pessoas. Vanessa, por sua vez, argumentava que eram perigosos e provavelmente usariam qualquer ajuda para comprar drogas ou álcool. A discussão entre Alice e Vanessa chamou a atenção dos transeuntes, criando um contraste marcante entre a compaixão de uma e a indiferença da outra. Alice, normalmente reservada, sentiu uma coragem inesperada crescer dentro de si. Ela se desvencilhou do aperto de Vanessa e deu um passo firme em direção à rua. Eles são seres humanos, Vanessa. Merecem compaixão, não julgamento, declarou Alice, sua voz se fortalecendo. Vanessa agarrou novamente o braço de Alice, suas unhas impecavelmente cuidadas, cravando-se na pele de sua enteada. Você não entende como o mundo funciona, querida. Essas pessoas escolheram esse estilo de vida. Não é nossa obrigação salvá-las, respondeu Vanessa em tom condescendente. Ninguém escolhe passar fome ou viver nas ruas. Como pode ser tão insensível? Rebateu Alice, com lágrimas de frustração brilhando em seus olhos. Determinada, Alice conseguiu se soltar mais uma vez antes que Vanessa a detivesse. Ela atravessou a rua rapidamente, aproximando-se de Eric e seus amigos. Com as mãos trêmulas, tirou algumas notas da bolsa. Por favor, aceite. Espero que isso ajude de alguma forma, disse, estendendo o dinheiro a Eric. O jovem olhou para Alice, surpreso e comovido com o gesto. Seus olhares se cruzaram por um breve momento, criando uma conexão entre eles. Obrigado, senhorita. Sua bondade significa mais do que pode imaginar, respondeu Eric, sua voz embargada de emoção. Não é nada, de verdade. Gostaria de poder fazer mais, murmurou Alice, sentindo-se aliviada, mas impotente diante da situação. Vanessa observava tudo à distância, com uma expressão que misturava raiva e surpresa.
Seus olhos cinzentos estreitaram-se enquanto olhava para Eric. Havia algo nele que ia além de sua aparência desgastada. Um plano começou a tomar forma em sua mente. Alice voltou para a calçada, preparando-se para o inevitável confronto com sua madrasta. Para sua surpresa, Vanessa não a repreendeu imediatamente. Em vez disso, um sorriso frio se formou em seus lábios. Bem, já que você insiste em se misturar com esse tipo de gente, talvez eu devesse lhe ensinar uma lição sobre eles, não acha? Sugeriu Vanessa, com sarcasmo. O que você está planejando, Vanessa? Questionou Alice, subitamente apreensiva com a mudança de comportamento da madrasta. Enquanto as duas se afastavam, Vanessa lançou um último olhar para Eric, seus olhos brilhando com determinação. Um plano claramente se formava em sua mente. Alice, ainda confusa com a súbita mudança de atitude de Vanessa, não notou o olhar. Ela estava imersa em seus pensamentos, revivendo o breve encontro com Eric. Havia algo nele, uma dignidade e bondade que contrastavam fortemente com sua situação difícil. Há algo diferente naquele jovem, você não acha? Comentou Vanessa casualmente, sua voz carregada de um interesse que fez Alice sentir um arrepio na espinha. Por que o interesse repentino, Vanessa? Minutos atrás, você queria que eu o ignorasse completamente, disse Alice, não conseguindo disfarçar a desconfiança em sua voz. Quando chegaram à mansão, Vanessa entrou furiosa, seus saltos ecoando no hall de mármore. Alice a seguiu em silêncio, ainda perturbada pelos eventos da tarde. Robson, o pai, alertado pela chegada tempestuosa, saiu de seu escritório com a testa franzida de preocupação. Robson, sua filha está fora de controle hoje. Ela quase se misturou com mendigos na rua, exclamou Vanessa, sua voz carregada de indignação. Robson olhou de Vanessa para Alice, seu rosto uma mistura de confusão e decepção. Alice, isso é verdade? Perguntou ele, a voz cansada. Pai, eu só estava tentando ajudar alguém necessitado. Não vejo como isso pode ser errado, respondeu Alice, com a voz levemente trêmula, determinada em sua convicção. Vanessa segurou Robson pelo braço, puxando-o para o escritório e fechando a porta, deixando Alice do lado de fora. O som abafado da discussão atravessou a porta sólida. Você não vê o perigo, Robson? Ela está destruindo nossa reputação ao se associar com a escória da sociedade, exclamou Vanessa, agitando as mãos, os olhos faiscando. Robson se jogou na cadeira de couro, passando a mão pelo rosto, claramente cansado. Vanessa, ela tem boas intenções. Não podemos culpá-la por isso, disse ele num tom fraco. Boas intenções? Em um mundo como este, boas intenções são um luxo que não podemos nos dar, rebateu Vanessa, sua voz afiada como uma faca. A discussão ficou mais acalorada, enquanto Vanessa enumerava as faltas de Alice nos últimos meses. Doações sem consentimento, trabalho voluntário em áreas pobres e a recusa em participar de eventos sociais importantes. Robson ouvia em silêncio, seu rosto ficando mais pálido a cada segundo. Ela está destruindo tudo pelo que trabalhamos, Robson. Nossa posição social, nossas conexões, tudo em risco por essa fixação em ajudar os desafortunados, continuou Vanessa, sua voz um sussurro furioso. Mas ela é minha filha, Vanessa. Eu não posso simplesmente mudar quem ela é, protestou Robson, embora sua voz já revelasse resignação. Vanessa parou de andar pelo escritório e encarou Robson com um olhar perigoso. Eu tenho um plano, disse ela, sua voz subitamente calma e controlada. Robson se endireitou na cadeira, alerta. Ele conhecia bem aquele tom de Vanessa e raramente resultava em algo bom. Que plano? Perguntou ele com cautela, temendo a resposta. Um plano que ensinará uma lição a Alice, respondeu Vanessa,
um sorriso frio surgindo em seus lábios. O silêncio tomou conta do ambiente, pesado e sufocante. Robson olhou para Vanessa, uma mistura de medo e curiosidade em seus olhos. Ele sabia que deveria intervir, defender sua filha, mas anos de manipulação o haviam deixado desgastado. "O que exatamente você tem em mente?" perguntou ele, sua voz quase inaudível. Vanessa se inclinou para a frente, seus olhos com uma luz quase insana. "Aquele mendigo que Alice tanto quer ajudar. E se o usássemos para mostrar a ela que pessoas como ele não são tão boas assim? Se ela precisasse ver de perto quão ruins essas pessoas podem ser?" sussurrou Vanessa, sua voz repleta de malícia. "O que você está sugerindo, Vanessa?" perguntou Robson, sentindo um arrepio de apreensão. Vanessa se levantou bruscamente, sua sombra lançada sobre Robson de forma ameaçadora. Ela caminhou até a janela, observando o jardim perfeitamente cuidado, com um sorriso frio no rosto. "Casamento, Robson. Vamos forçar Alice a se casar com aquele mendigo", declarou ela, sua voz carregada de cruel satisfação. Robson quase engasgou com o uísque, seus olhos arregalados de descrença. "Você enlouqueceu, Vanessa? Isso é monstruoso", exclamou ele, levantando-se da cadeira. "Monstruoso? Não, meu querido, é uma lição necessária. Pense bem, que maneira melhor de mostrar a Alice a dura realidade do mundo do que fazê-la viver com alguém como ele?" respondeu Vanessa, seu tom calculado e frio. Robson começou a andar de um lado para o outro no escritório, passando as mãos pelos cabelos em desespero. "Mas e a felicidade dela? Minha filha merece mais do que isso, Vanessa", argumentou ele, firme, apesar da preocupação evidente. Vanessa virou-se para ele, os olhos cheios de determinação. "Felicidade, Robson? Estamos falando do futuro da sua filha. Imagine os olhares, os sussurros nos eventos. Alice precisa entender as consequências de suas escolhas impulsivas", explicou Vanessa, cada palavra carregada de convicção. "Isso não parece certo, Vanessa. Minha filha nunca se envergonharia de um homem simples. Além disso, ela tem um bom coração. Isso não a afetaria da forma que você pensa", disse Robson, com um lampejo de orgulho. Vanessa riu, uma risada fria que ecoou pelas paredes do escritório. "Você realmente acredita que ela suportaria isso? Ela pode ter um coração gentil, mas ainda é uma garota criada no luxo. Depois de alguns dias com aquele mendigo, ela estará implorando para voltar", disse Vanessa, desdenhando a preocupação de Robson. Robson se encostou na mesa, o peso da proposta de Vanessa evidente em seus ombros caídos. "E o rapaz? Como o convenceremos a aceitar isso?" perguntou ele cético. "Dinheiro, querido. Ofereceremos uma quantia que ele não poderá recusar. Para alguém na situação dele, será uma oferta irresistível", respondeu Vanessa confiante. O silêncio voltou a dominar o escritório. Robson estava sentado, a expressão pesada e opressiva, encarando o vazio, enquanto sua mente fervilhava em meio a uma tempestade de sentimentos conflitantes. O amor paternal e a preocupação com o futuro de Alice se chocavam com o medo das possíveis consequências sociais. "Eu não sei, Vanessa. Isso parece um exagero. Não podemos simplesmente conversar com ela?" murmurou ele, a voz cheia de incerteza. Vanessa se aproximou, suavizando o tom, mas mantendo a firmeza. "Robson, palavras não bastam. Alice precisa enxergar por si mesma. Às vezes, precisamos ser firmes para proteger quem amamos", argumentou ela, com uma voz que misturava persuasão e uma falsa compaixão. "Sim, mas forçar um casamento, manipulando a vida da minha filha dessa forma... Deve haver outra solução", Robson rebateu, o olhar denunciando a batalha interna que enfrentava. Lentamente,
ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o mundo lá fora. Um mundo que parecia cheio de complexidades e perigos para sua querida filha. Com um suspiro profundo, ele se voltou para Vanessa. Isso não vai acabar bem. Você está subestimando Alice e a força de suas convicções, disse ele, a voz repleta de preocupação genuína. Irritada com a hesitação de Robson, Vanessa cruzou os braços, os olhos brilhando de frustração. Sua indecisão é exatamente o motivo pelo qual Alice está fora de controle. Às vezes é preciso tomar decisões difíceis. Você é o pai dela. É seu dever ensiná-la a proteger sua reputação, disse ela com a voz afiada. Enquanto isso, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de rosa. Eric estava sentado em um banco velho no parque, observando as pessoas, quando uma figura elegante se aproximou. Vanessa, vestida com um casaco de grife e salto alto, parecia deslocada naquele cenário. Ela parou na frente de Eric, avaliando-o friamente da cabeça aos pés. Você é o mendigo que estava aqui antes, não é? Perguntou ela, com uma mistura de desdém e falsa cordialidade. Eric, um pouco confuso e na defensiva, se levantou. Sou eu, sim. Meu nome é Eric. O que você quer? Respondeu ele, a voz rouca pela falta de uso. Nash, tenho uma proposta que pode mudar sua vida, declarou Vanessa, um sorriso calculado surgindo em seus lábios. Ela não perdeu tempo e foi direto ao ponto, explicando seu plano de um casamento arranjado com Alice, prometendo a Eric uma vida de luxo em troca de sua cooperação. Eric escutou, seus olhos se arregalando a cada palavra. Você está me pedindo para casar com sua enteada, a mulher gentil que me ajudou hoje por dinheiro? Questionou incrédulo. Vanessa assentiu sem perder o sorriso. Pense bem, Eric. Você nunca mais precisaria se preocupar com comida ou abrigo. Teria tudo que sempre sonhou, insistiu ela com uma voz tão sedutora quanto uma serpente. Não posso aceitar isso. Não posso usar alguém assim, especialmente alguém que foi bondosa comigo, disse Eric, balançando a cabeça em recusa. A rejeição de Eric claramente irritou Vanessa, mas ela manteve a calma e mudou de abordagem. Pense nas possibilidades, Eric. Com esse dinheiro, você poderia ajudar tantas pessoas. Seus amigos nas ruas, aqueles que passam fome todos os dias, sugeriu ela, com uma voz baixa e persuasiva. Eric hesitou, cerrando os punhos enquanto ponderava as palavras de Vanessa. A imagem de seus companheiros famintos passou por sua mente. Eu realmente poderia fazer a diferença, murmurou ele para si mesmo. Imagine quantas vidas você poderia mudar. Alice faria o mesmo. Usaria seus recursos para ajudar os outros, pressionou Vanessa, sentindo a hesitação de Eric. Enquanto ele refletia, seus olhos se fixaram no broche preso no casaco de Vanessa. Era um desenho intrincado, uma rosa entrelaçada com videiras. Algo naquele broche despertou uma memória distante em Eric, uma lembrança há muito esquecida. Involuntariamente, ele estendeu a mão, quase tocando o broche. Esse broche, eu já vi isso antes, murmurou ele, a voz tremendo de emoção. Vanessa deu um passo para trás, surpreendida pela reação dele. É apenas uma joia de família antiga, nada de especial, respondeu ela rapidamente, protegendo o broche com a mão. Eric sentiu uma estranha familiaridade. Ele tinha certeza de que se lembrava daquele objeto, recordando uma mulher que costumava usá-lo enquanto cantava para ele durante sua infância. Devemos ir. Tenho certeza de que você ajudará muitas pessoas com essa decisão, disse Vanessa, incentivando-o a segui-la. Eric assentiu e, antes de partir, voltou-se para seus companheiros de rua. Não se preocupem, eu voltarei. Vou encontrar uma forma de ajudar todos vocês, prometeu ele com a voz cheia de emoção. Assim que entrou no carro de interior em couro,
Eric não conseguia afastar o pensamento da sensação familiar que o broche de Vanessa lhe causava, além da proposta inusitada que ela havia feito. Espero estar tomando a decisão certa, mas se isso for ajudar os outros, talvez valha a pena, murmurou para si mesmo, enquanto seus dedos tamborilavam nervosamente em sua perna. Minutos depois, o carro de luxo deslizou suavemente pelos portões da mansão. Eric, sentado no banco de trás, observava com admiração a casa se aproximando. No andar de cima, Alice, lendo um livro à janela, ouviu o som do carro. Curiosa, olhou para fora e ficou chocada ao ver Eric saindo do veículo com aparência deslocada e nervosa em suas roupas gastas. O que está acontecendo? Por que Vanessa trouxe esse homem aqui? Isso não pode ser bom. Ela fez algo com ele, murmurou Alice, sentindo seu coração acelerar. Vanessa, por sua vez, lançou um olhar significativo para Alice, que os observava da janela antes de levar Eric para dentro da casa. Espere aqui, ordenou Vanessa, deixando Eric no hall de entrada enquanto subia as escadas com determinação. Ela bateu na porta do quarto de Alice e entrou sem esperar resposta. Alice, querida, precisamos conversar, anunciou Vanessa com um tom docemente falso. Alice virou-se confusa e apreensiva para encarar sua madrasta. Vanessa, o que está acontecendo? Por que aquele homem está aqui? Perguntou Alice com a voz trêmula. Tudo ficará claro em breve, minha querida. Mas primeiro, sente-se. Temos muito a discutir, disse Vanessa, gesticulando para o quarto. Relutante, Alice sentou-se na beirada da cama, seus olhos fixos em Vanessa, que começou a andar pelo quarto. Alice, sua obsessão em ajudar os menos afortunados tem preocupado seu pai. Nós decidimos que é hora de você aprender uma lição importante sobre o mundo real, disse Vanessa, com uma falsa preocupação na voz. Alice sentiu um nó se formar em seu estômago. Do que você está falando, Vanessa? Perguntou, temendo a resposta. Estou falando de consequências, querida, e de casamento, respondeu Vanessa com um sorriso gélido. O choque atingiu Alice como um golpe. Ela se levantou abruptamente, suas mãos tremendo. Casamento? Que casamento? Questionou, sua voz aguda de incredulidade. Vanessa parou de andar e encarou Alice. Você vai se casar com um mendigo lá embaixo, Eric. Aquele que você estava tão ansiosa para ajudar, declarou Vanessa, saboreando cada palavra. Alice sentiu o sangue fugir de seu rosto. Isso é loucura! Você não pode estar falando sério! Gritou ela, sua voz ecoando pelo quarto. Ah, mas estou, querida. E antes que pense em recusar, deixe-me explicar as consequências de sua desobediência. Ameaçou Vanessa, sua voz baixa e perigosa. Alice cambaleou e sentou-se pesadamente na cama, a mente girando enquanto tentava processar o absurdo da situação. Eu só ajudei um homem necessitado. O que fiz de tão errado? Você não pode me obrigar a fazer isso, é ilegal e imoral, argumentou Alice, com lágrimas de frustração se formando em seus olhos. Vanessa aproximou-se lentamente, inclinando-se para ficar cara a cara com Alice. Eu posso e vou, a menos que você queira que seu novo amigo enfrente acusações sérias. Seria uma pena se a polícia encontrasse algo ilegal com ele, não acha? Ameaçou Vanessa, cada palavra impregnada de malícia. Você não faria isso, ele é inocente, gaguejou Alice, o medo crescendo em seu peito. Por que está fazendo isso, Vanessa? O que você ganha com tudo isso? Perguntou. Com um sorriso frio, Vanessa ajustou a postura e disse: o que eu aprecio, querida Alice, é que você finalmente entenda seu lugar nesta família e na sociedade. Você aprenderá que suas ações têm consequências e que nem todos que você tenta ajudar merecem sua compaixão.
Alice sentiu-se encurralada, desviando o olhar para a janela, onde havia visto Eric chegar mais cedo. A ideia de ele sofrer por sua causa era insuportável. E se eu aceitar, o que acontecerá com Eric? Ela perguntou com a voz quase inaudível. Ele terá uma vida confortável, longe das ruas, respondeu Vanessa com um tom quase maternal, mas com uma frieza subjacente que fez Alice estremecer. Eric foi conduzido até um banheiro luxuoso, anexo ao seu novo quarto. Seus olhos se arregalaram ao ver a imensa banheira de mármore e os produtos de higiene dispostos de forma impecável. Tudo de que precisa está aqui, disse o mordomo, apontando para as toalhas macias e os itens de barbear. Eric, ainda atordoado, apenas assentiu. Ao ficar sozinho, ele observou a água quente enchendo a banheira. Quanto tempo faz desde meu último banho de verdade? Murmurou, retirando suas roupas gastas. Toda essa sujeira vai embora. Será que ainda lembro como tomar um banho? Pensou, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Ao entrar na água, um suspiro de alívio escapou. Ele começou a esfregar vigorosamente a sujeira de anos com uma esponja e sabonete perfumado. Ao mergulhar a cabeça na água, lavou o cabelo várias vezes, vendo a água escurecer rapidamente, um testemunho silencioso de seu tempo nas ruas. Ele ficou na banheira até a água esfriar, aproveitando cada momento de limpeza e conforto. É como renascer, murmurou, vendo sua pele limpa pela primeira vez em anos. Quem diria que um simples banho poderia fazer alguém se sentir tão humano novamente? Envolvido em uma toalha macia, ele olhou para seu reflexo no espelho embaçado. Sua barba longa e desgrenhada escondia grande parte de seu rosto. Com mãos trêmulas, pegou a navalha e o creme de barbear, removendo a barba aos poucos, como se estivesse tirando as camadas de sua vida nas ruas. Quando terminou, Eric mal reconhecia o homem no espelho. Meu Deus, sou eu mesmo? Murmurou, tocando as bochechas lisas. É como ver um estranho do passado, pensou, sentindo-se tomado por uma mistura de choque e fascínio. Vestido com as roupas novas que haviam deixado para ele, sentia-se como um impostor. Ajustou a gola da camisa, desconfortável com a sensação de estar vestido. Ao se olhar uma última vez no espelho, respirou fundo, preparando-se para enfrentar os outros. Você pode fazer isso. Com uma vida assim, será capaz de ajudar muitas pessoas, disse ao seu reflexo, tentando se convencer. Enquanto descia as escadas, todos os olhares se voltaram para ele. Alice, parada no pé da escada, ofegou visivelmente ao vê-lo. Seus olhos se encararam e, por um momento, o mundo pareceu parar. Eric, quase não te reconheci, sussurrou ela, com uma mistura de surpresa e outro sentimento que ele não conseguiu identificar. Vanessa apareceu, lançando um olhar desdenhoso para Eric. Ah, excelente! Pelo menos você se limpou bem, comentou com um tom falsamente alegre. Eric assentiu, incapaz de encontrar palavras. Enquanto todos se dirigiam à sala, ele notou o olhar persistente de Alice e se perguntou o que ela estava pensando. Sentia-se exposto de uma forma que nem mesmo a vida nas ruas o fez sentir. Por que ela está me olhando desse jeito? Se questionou. Os dias passaram em meio a uma confusão de preparativos e crescente tensão. Sentada em uma cadeira no luxuoso salão de beleza, Alice olhava para seu reflexo no espelho, enquanto o cabeleireiro trabalhava em seu elaborado penteado de noiva. Seus olhos, embora tristes, brilhavam com uma determinação silenciosa, e suas mãos repousavam suavemente sobre o vestido branco. Ela não conseguia parar de pensar em Eric e no que estava por vir. Nos últimos dias, ele passou por mudanças extraordinárias, assim como eu. Deve estar se sentindo perdido.
Talvez este casamento seja uma chance de verdadeiramente ajudá-lo, de fazer a diferença que sempre desejei, murmurou Alice para si mesma, sentindo o coração apertado de empatia. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios e o cabeleireiro, percebendo sua expressão pensativa, tentou quebrar o silêncio com uma conversa leve. Está animada para o grande dia, senhorita? Perguntou gentilmente. Alice hesitou por um momento antes de responder. É complicado, mas estou decidida a tirar o melhor proveito da situação, disse ela, finalmente, olhando para o cabeleireiro pelo reflexo no espelho. Sua mente vagou para os momentos que compartilhara com Eric nos últimos dias. Conversas tímidas, sorrisos discretos e a gratidão evidente nos olhos dele. Ele merece uma chance de reconstruir sua vida. E talvez juntos possamos encontrar um propósito maior nessa situação, refletiu Alice enquanto o cabeleireiro finalizava o penteado. Observando o salão pelo espelho, ela pensava em todas as pessoas que, como Eric, precisavam de ajuda. Sua mente começou a formular planos, maneiras de usar sua posição e recursos para fazer a diferença, mesmo dentro das limitações de um casamento arranjado. Está satisfeita com o resultado, senhorita? Perguntou o cabeleireiro, interrompendo seus pensamentos. Está perfeito. Obrigada, respondeu Alice com um sorriso genuíno. Isso pode ser o início de algo importante, pensou, sentindo uma onda de determinação. Naquele momento, Alice captou parte de uma conversa entre duas funcionárias próximas. Ela é a enteada de Vanessa. Lembra daquele escândalo envolvendo a madrasta? Sussurrou uma para a outra. Como poderia esquecer? Dizem que ela estava envolvida em algo terrível. Nunca provaram nada, claro. A conversa cessou quando perceberam o olhar de Alice pelo espelho. As duas rapidamente se afastaram, parecendo culpadas. O coração de Alice acelerou. Algo terrível envolvendo Vanessa. Às vezes me pergunto se ela é realmente quem diz ser. Ela afirma que adorou se juntar à nossa família, mas age como se me odiasse, pensou Alice. Suas observações dos últimos dias misturando-se com as palavras das funcionárias. Havia um quebra-cabeça ali, e Alice estava determinada a resolvê-lo. Caminhou até a janela do salão, vendo seu reflexo no vidro. Não era apenas uma noiva, mas uma mulher com um propósito. Vou descobrir a verdade, prometeu a si mesma com uma expressão resoluta. Horas depois, o sol da tarde iluminava a imponente fachada da igreja, enquanto uma fila de carros luxuosos chegava. Eric, vestido em um terno que ainda parecia estranho em seu corpo, observava nervosamente da entrada. Membros da alta sociedade saíam de seus veículos, lançando olhares curiosos e críticos em sua direção. Sussurros e olhares preenchiam o ar, palavras como mendigo e escândalo chegando a seus ouvidos. Eric sentiu seu estômago embrulhar, a realidade da situação o atingindo com força. Como cheguei até aqui? Por que essas pessoas parecem tão enojadas quando me veem? Murmurou, ajustando a gravata pela 100ª vez, seus olhos buscando desesperadamente um rosto amigável na multidão. Um casal de idosos passou por ele, e a mulher não conseguiu esconder a expressão de desgosto. Querido, você ouviu? Vanessa disse que ele estava vivendo nas ruas até a semana passada. Que humilhação para a pobre Alice! Sussurrou, alto o suficiente para que Eric ouvisse. O homem ao lado dela assentiu, lançando um olhar de desdém. Dizem que é algum tipo de punição, mas expor a família assim, misturando-se com pessoas como ele? Alice deve ter perdido o juízo, respondeu o homem. O sangue sumiu do rosto de Eric. A revelação o atingiu como um soco. Vanessa havia espalhado sua história deliberadamente, transformando aquilo em um espetáculo para humilhar Alice.
Então é isso. Eu sou apenas uma ferramenta para humilhá-la, pensou Eric, enquanto a raiva e a vergonha cresciam dentro de si. Mais convidados chegavam, e cada olhar ou sussurro aumentava seu desconforto. De longe, ele notou Vanessa cumprimentando os convidados com um sorriso falso, ocasionalmente lançando olhares triunfantes em sua direção. Eric cerrou os punhos, lutando contra o impulso de confrontá-la ali mesmo. Uma mão gentil tocou seu ombro, surpreendendo-o. Era Robson, o pai de Alice, com uma expressão de pena e culpa. Eric, sinto muito por tudo isso, murmurou quase inaudível. Antes que Eric pudesse responder, Robson já havia se afastado, engolido pela multidão. Até mesmo o pai dela é uma vítima nesse jogo distorcido, refletiu Eric. Um senhor idoso, apoiado em uma bengala ornamentada, aproximou-se de Eric, seus olhos arregalados ao olhar mais de perto. Um lampejo de choque e reconhecimento passou por seu rosto enrugado. Não pode ser, murmurou, estudando as feições de Eric com atenção. Eric sentiu uma centelha de esperança. O homem idoso olhou ao redor com desconfiança, como se temesse estar sendo observado, antes de se inclinar em direção a Eric e murmurar, a voz tremendo de emoção: preciso falar com você agora, em particular. É urgente. Surpreso e curioso, Eric concordou com um aceno de cabeça. Claro, senhor, mas o que está acontecendo? Algo deu errado? Questionou, sentindo-se apreensivo. O homem lançou mais um olhar cauteloso ao redor e disse: não aqui. Encontre-me atrás da igreja em 5 minutos. Há coisas que você precisa saber. E rapidamente se afastou, o máximo que suas pernas permitiram. Eric ficou ali parado, o coração acelerado, sentindo que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Embora o que se formava fosse mais perturbador do que ele poderia imaginar. O que está acontecendo? Quem é esse homem e o que ele tem a me contar? Pensou, sua mente inundada de possibilidades. Depois que o homem lhe revelou tudo o que precisava saber, Eric, em choque, voltou para dentro da igreja. A tensão no ar era palpável, e enquanto os convidados tomavam seus assentos, Eric, agora no altar, sentia o coração disparado. As revelações do homem ecoavam em sua mente e ele observava atentamente a entrada da igreja, determinado a seguir com o plano por Alice, apesar do turbilhão de emoções. O reverendo, percebendo a expressão tensa de Eric, sussurrou: está tudo bem, rapaz? Eric assentiu com determinação. Preciso ser forte. Alice merece saber a verdade, mas não assim, não aqui. Não vou deixá-la sozinha no altar. Pensou, sentindo o peso daquilo que sabia. Está tudo bem, reverendo, respondeu ele. Quando a música começou, todas as cabeças se voltaram para a entrada, onde Alice apareceu, radiante em seu vestido de noiva, mas com olhos que refletiam medo e determinação. Ao caminhar lentamente até o altar, parecia que cada passo lhe custava um enorme esforço, como se estivesse avançando em direção a um destino incerto. Vanessa, sentada na primeira fila, assistia com um sorriso que agora parecia ainda mais sinistro para Eric. Se ela soubesse o que eu sei, como tudo mudaria quando a verdade viesse à tona, ele refletiu, seus olhos fixos em Alice. Quando seus olhares se cruzaram no altar, houve um momento de compreensão mútua, uma conexão silenciosa de duas almas unidas contra uma força maior. O reverendo iniciou a cerimônia, mas as palavras ecoavam distantes para Eric, ofuscadas pelo peso do segredo que carregava. Segure-se, Eric, tudo será revelado no tempo certo, disse a si mesmo. A cerimônia continuou e a tensão só aumentava. Quando o reverendo perguntou se alguém tinha uma razão para que aquele casamento não acontecesse, um silêncio pesado caiu sobre a igreja.
Eric lutava contra o impulso de falar, sabendo que havia um plano maior em curso. Para a surpresa de todos, Vanessa levantou-se abruptamente. Com a voz cortante declarou: "Tenho algo a dizer." O coração de Eric quase parou, seus olhos se arregalando de surpresa. O que ela está fazendo? Será que ela descobriu? Pensou, enquanto o pânico tomava conta. Vanessa caminhou até o altar, seu sorriso cruel à mostra. "Queridos convidados, acredito que todos merecem saber a verdade sobre este casamento", disse, lançando um olhar acusador para Alice, que estava imóvel, pálida de choque. Essa jovem pensou que poderia se misturar à escória das ruas, e aqui está o resultado de sua tolice. Alice sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. "Por favor, Vanessa, não faça isso", sussurrou, com a voz trêmula. "É tarde demais", respondeu Vanessa friamente. Ela se virou para os convidados e declarou: "Olhem para esta noiva, que escolheu se casar com um mendigo, um homem que até a semana passada vivia nas ruas." Murmúrios de choque atravessaram a igreja, enquanto Eric permanecia imóvel, a raiva crescendo dentro dele. Vanessa continuou: "Isso é o que acontece quando alguém esquece seu lugar." Nesse momento, Robson se levantou, indignado. "Vanessa, como você pode fazer isso com minha filha?" Vanessa riu friamente. "Ela escolheu esse caminho, agora deve enfrentar as consequências." O rosto de Alice queimava de humilhação, mas uma nova determinação surgiu em seus olhos. Ela deu um passo à frente, pronta para confrontar Vanessa, mas antes que pudesse falar, Eric interveio. Colocou-se entre as duas, seus olhos brilhando de fúria. "Chega de suas mentiras, Vanessa", disse ele com firmeza. A igreja prendeu a respiração enquanto Vanessa, surpresa pela intervenção de Eric, dava um passo para trás. "O que você pensa que está fazendo?", sibilou ela, sentindo o controle escorregar. Eric fixou os olhos em Vanessa, com anos de segredos e manipulações prestes a serem revelados. A verdade que você escondeu por tanto tempo", disse ele, sua voz ganhando força. O silêncio na igreja era quase tangível quando Eric deu um passo à frente, seu olhar ainda cravado em Vanessa. Ele respirou fundo, reunindo coragem para o que estava prestes a dizer. Quando finalmente falou, sua voz era firme e clara, reverberando pelas paredes da igreja. "Chegou a hora da verdade, Vanessa. Você achou que poderia enterrar o passado, mas ele sempre encontra uma maneira de voltar à tona. Meu nome verdadeiro é Hudson Barros, embora pareça estranho agora, pois passei anos vivendo com o nome que recebi nas ruas. Esse é o nome com o qual fui batizado. Sou filho de Jonathan Barros, seu primeiro marido. Alguns minutos atrás, um homem mais velho se aproximou de mim, contando uma história que, apesar de eu não lembrar claramente, mexeu comigo profundamente. Ele falou sobre uma criança, filho de um homem rico, que desapareceu misteriosamente anos atrás. Essa criança sou eu. Ele reconheceu minha marca de nascença, a mesma que ele havia visto no filho de Jonathan Barros antes de ele desaparecer. Ao ouvir sobre minha vida nas ruas, ele ligou todos os pontos. Você, Vanessa, era a segunda esposa do meu pai, quando ele morreu em circunstâncias suspeitas. Você herdou tudo, mas eu era o obstáculo, o herdeiro legítimo que ameaçava sua nova fortuna e status. Então você tomou uma decisão que mudou nossas vidas para sempre. Você me abandonou em uma cidade vizinha, apagando-me da sua vida meticulosamente planejada. Eu era muito jovem para lembrar de muita coisa, e todos acreditaram na história do meu desaparecimento que você inventou. Por anos, vivi nas ruas, sentindo-me deslocado no mundo. Mas algo sempre me puxava de volta a esta cidade,
como se eu soubesse que pertencia a este lugar, mesmo sem me lembrar do motivo. O broche que você sempre usa, Vanessa. Eu lembrei de segurá-lo em minhas mãos quando era apenas uma criança, porque era a única coisa a qual me agarrei quando você me abandonou. Irônico, não? O desprezo que você sente pelos mendigos, na verdade, é porque eles te lembram do que você fez. Cada vez que olhava para um deles, via o garoto que você deixou para trás. Quando me trouxe de volta para esta casa, sem perceber, estava trazendo também o passado que tanto tentou enterrar. Eric se virou para a noiva, Alice, que estava paralisada pela revelação. Alice, foi sua bondade e compaixão que me deram forças para enfrentar essa verdade. Seu gesto generoso, aquele dia na rua, me encorajou a ajudar alguém em uma situação terrível. Ele voltou-se para Vanessa. Sua obsessão com o status social, seu desprezo pelos menos favorecidos, sua crueldade disfarçada de lições de vida, tudo fazia parte de uma fachada para esconder seu passado. Mas a verdade veio à tona, e você não pode mais se esconder atrás de mentiras. Chegou o momento de você enfrentar as consequências do que fez comigo e com meu pai. Quando Eric terminou de falar, a igreja explodiu em caos. Alice, em lágrimas, ficou de pé, enquanto a magnitude das palavras de Eric a atingia. Vanessa, pálida e tremendo, parecia se encolher sob o peso da verdade revelada. Robson, chocado com a revelação, afastou-se de sua esposa como se estivesse vendo-a pela primeira vez e não gostasse do que enxergava. Dias após o drama na igreja, as vidas de todos mudaram drasticamente. Eric, decidido a provar sua identidade, passou por um teste de DNA com um parente distante da família Barros. A tensão era palpável enquanto todos aguardavam os resultados. Em uma tarde ensolarada, Eric, Alice e Robson se reuniram no escritório do advogado da família. Com mãos trêmulas, o advogado abriu o envelope, trazendo consigo a resposta que mudaria seus destinos para sempre. "É positivo", anunciou o advogado, sua voz reverberando no silêncio da sala. Eric é, sem dúvida, o filho perdido de Jonathan Barros. Alice apertou a mão de Eric, lágrimas de alívio e felicidade nos olhos, enquanto Robson, ainda processando tudo, pousava uma mão reconfortante no ombro de Eric. Finalmente, após tantos anos, a verdade veio à luz. "É bom ver que, apesar de tudo, ainda podemos ser felizes", murmurou Eric, a voz embargada de emoção. As consequências para Vanessa foram rápidas e severas. Acusada de fraude, manipulação e possível envolvimento na morte de Jonathan Barros, ela enfrentou uma longa batalha legal. Nos dias que se seguiram, a polícia invadiu sua mansão com um mandado de busca e apreensão. Vanessa, ainda em choque, assistiu impotente enquanto os policiais vasculhavam cada canto da casa. A sala foi invadida com documentos, computadores e até mesmo o valioso broche de Vanessa sendo apreendido, agora se tornando uma peça crucial de evidência. O promotor, ansioso para fazer de alguém tão influente um exemplo, pressionou por uma investigação minuciosa sobre a misteriosa morte de Jonathan, que havia sido considerada um acidente anos atrás. A alta sociedade que antes a admirava, agora a evitava como se ela fosse uma praga. O império social de Vanessa desmoronou rapidamente e seu telefone parou de tocar. Convites para eventos de caridade e jantares exclusivos desapareceram da noite para o dia. Antigos amigos se afastavam ao encontrá-la na rua, temendo que qualquer vínculo com ela pudesse manchar suas próprias reputações. Seus bens foram congelados enquanto as investigações prosseguiam, deixando-a sem acesso aos recursos que antes considerava infinitos. Sua mansão, que ela havia transformado em seu palácio pessoal, agora parecia uma prisão dourada,
com repórteres acampados do lado de fora, ansiosos por um vislumbre da socialite desgraçada. Em uma reviravolta irônica, Vanessa se viu sozinha e isolada, vivenciando uma fração do desamparo que havia causado a Eric anos atrás. À medida que as evidências aumentavam e mais detalhes de suas manipulações vinham à tona, ficou evidente que ela enfrentaria não apenas a ruína social, mas também a real possibilidade de passar anos atrás das grades. Enquanto isso, Eric e Alice se tornaram ainda mais próximos, unidos pela adversidade que enfrentaram juntos. Casaram-se em uma cerimônia íntima, muito diferente do espetáculo que Vanessa havia planejado. Desta vez, não houve manipulação ou segundas intenções, apenas amor verdadeiro e um desejo compartilhado de fazer a diferença no mundo. Eric, disse Alice, segurando as mãos de seu marido, o que acha de usarmos nossas fortunas combinadas para ajudar pessoas que estão na mesma situação que você já esteve? Os olhos de Eric brilharam com emoção e determinação. Nada me faria mais feliz, meu amor. Vamos transformar essa tragédia em algo positivo. Nos meses seguintes, Eric e Alice fundaram uma organização dedicada a ajudar crianças desabrigadas e abandonadas. Trabalharam arduamente para fornecer abrigo, educação e oportunidades para aqueles que a sociedade frequentemente esquece. Robson, profundamente arrependido por seu papel não intencional nos esquemas de Vanessa, juntou-se ativamente aos esforços de caridade do casal. A história de Eric, do mendigo ao herdeiro perdido, e seu subsequente trabalho filantrópico capturou a imaginação do público, tornando-se um símbolo de esperança e redenção, provando que é possível superar até mesmo as circunstâncias mais adversas. Em uma noite tranquila, enquanto observavam o pôr do sol de sua varanda, Eric virou-se para Alice. Sabe, por anos me senti perdido, como se estivesse procurando algo que não conseguia nomear. Agora percebo que estava buscando um lar, um propósito, alguém para amar. Alice sorriu e se aconchegou mais perto dele. E pensar que tudo começou com um simples ato de bondade na rua. Nunca subestime o poder de ajudar alguém. Eric e Alice transformaram o que começou como uma trama cruel de vingança e humilhação em uma história de amor, redenção e esperança. Unidos por adversidades inimagináveis, dedicaram suas vidas a transformar a dor do passado em um futuro mais brilhante para os outros. A fundação criada pelo casal rapidamente se tornou uma força poderosa para a mudança na cidade. Abrigos para moradores de rua foram inaugurados, oferecendo não apenas um teto, mas também programas de reabilitação e treinamento profissional. Crianças abandonadas encontraram lares amorosos por meio de programas de adoção cuidadosamente supervisionados. A cada ano, dezenas de jovens recebiam bolsas de estudo, proporcionando a chance de escapar do ciclo de pobreza que Eric conhecia tão bem. O impacto de seu trabalho se espalhou como ondas em um lago, inspirando outras famílias ricas a reavaliar suas próprias prioridades. A cidade, antes conhecida por sua elite indiferente, ganhou uma nova reputação de compaixão e progresso social. Eric, o menino perdido que se tornou um símbolo de resiliência, falava frequentemente em escolas e universidades, compartilhando sua história e encorajando outros a nunca perderem a esperança. Alice, por sua vez, utilizou suas conexões sociais para angariar apoio a causas antes ignoradas pela alta sociedade. Juntos, provaram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu status social ou conta bancária, mas em sua capacidade de estender a mão e elevar os outros. Sua história se tornou um lembrete poderoso de que,
mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a gentileza pode prevalecer e que um único ato de compaixão pode desencadear uma mudança profunda. Com o passar dos anos, Eric e Alice olharam para trás com uma mistura de admiração e gratidão pela jornada que os levou até onde estavam. O que começou com um simples gesto de bondade em uma rua movimentada se transformou em um movimento que mudou vidas. Continuaram seu trabalho incansavelmente, determinados a tornar o mundo um lugar melhor, um ato de bondade de cada vez, provando que o amor verdadeiro e a compaixão têm o poder de superar até mesmo a mais profunda escuridão. Essa história é sobre recomeços, sobre encontrar luz na escuridão e sobre o poder transformador da bondade e da coragem. A fundação criada pelo casal se tornou um legado vivo de suas lutas, uma prova de que é possível converter a dor em amor, a injustiça em justiça e a humilhação em esperança. Eric e Alice são a personificação de que, por mais que o passado tente nos definir, somos nós que escolhemos o que fazer com nossas histórias e como escrever nosso futuro. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião. E claro, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até a próxima história.